Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos como igreja na Tua presença. Que alegria é entoarmos cânticos a Ti, Senhor, orarmos a Ti e podermos ouvir da Tua palavra. Toma nas Tuas mãos agora, que ela seja para a Tua honra e glória e para a transformação das nossas vidas, Senhor, para o fortalecimento do Teu povo, da Tua igreja. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e amigos, vamos abrir mais uma vez a Bíblia na pequena carta de Judas, bem lá no finalzinho da Bíblia, penúltimo livro da Bíblia, Judas. Hoje vamos ao versículo 3, nós vamos gastar algum tempo nesse versículo 3, tão importante que é. E agora, para fazer a leitura, vamos ler desde o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por incrível que pareça, e por mais que eu me esconda, e olha que eu me escondo bastante, um bocado de gente me conhece em vários lugares, e isso ocorre principalmente, na verdade, só por isso, né? Por causa de um curso que foi dado aqui nessa igreja há mais de 10 anos, quando ainda éramos poucos, e esse curso é o conhecido curso História da Igreja. Eu e o João ficamos conhecidos ali, né? O pessoal sempre fala assim, não, isso aqui eu acho que é de Florianópolis, né? Por causa das intervenções do João com o seu manezês peculiar, né? E o pessoal localiza mesmo. Essa semana ainda o presbitério me passou aí um irmão que estava me procurando. Como eu disse, eu me escondo, né? Mas que ele está no Japão. E ele queria entrar em contato comigo para ver alguma coisa. E é muito interessante porque esse curso, que acabou sendo divulgado aí em várias plataformas, em vários lugares, foi uma coisa muito simples que nós fizemos aqui. Trata-se de uma adaptação de um curso do Covenant Seminary, dado pelo professor David Calhoun, e que eu plagiei completamente, sem nenhum pudor, e nunca escondi isso de ninguém, né? Mas, claro, adaptei para ficar uma coisa mais simples, já que lá é num nível de seminário. E por mais simples que aquele estudo fosse, para muita gente foi a primeira vez em que eles puderam conhecer pessoas como Policarpo, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, ou os três grandes capadócios. E eu sempre enfatizei, sempre me preocupei muito, eu acho que é uma preocupação sempre daqui da nossa igreja, é sempre enfatizar a importância do que muitos chamam de o Terceiro Testamento, que é a história da igreja. O valor da história da igreja é incalculável para todos nós. Eu aprendi o valor de aprender com a história com o meu grande mestre, o Dr. Martin Lloyd Jones, ainda lá nos meus tempos de universidade, quando tive a oportunidade de poder ler o livro dele, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. E foi ali também, foi por meio dele também que eu me tornei reformado, que é algo muito além de você crer em predestinação, os 5 pontos do calvinismo. E eu posso garantir para vocês que eu nunca me arrependi. E nessa série em Judas, todo esse legado está presente. Lá, na verdade, você tem o início
de todo esse legado, a transição. É até interessante que ele seja a última carta do Novo Testamento, antes de vir o Apocalipse, que é um livro diferente, né? É muito interessante porque é como se fosse uma ponte para chegar até nós via 20 séculos de história da igreja. E, para mim, tudo isso está presente aqui nessa carta e eu me sinto compelido a conclamar a nossa igreja e todo o povo de Deus a continuar avançando na direção boa, no bom caminho. Na última pregação, nós vimos a belíssima saudação altamente trinitária do apóstolo Judas aqui nos versículos 1 e 2, culminando com o seu desejo de que fosse multiplicada na vida daqueles irmãos que ele amava, que fosse multiplicada a misericórdia, a paz e o amor na vida deles. E hoje eu quero propor que essa multiplicação dessas bênçãos, dessas graças maravilhosas, só é possível no contexto do crescimento progressivo e da batalha contínua da verdadeira igreja cristã. É disso que trata o versículo 3 e nós vamos começar a refletir brevemente no que Judas escreve ali, observando o seu método, a sua motivação e a sua matéria. O método, a motivação e a matéria. E o método, a motivação e a matéria dele são os que deveriam ser os de toda a igreja cristã e deveriam ser também os nossos. Vamos começar então falando do seu método. Os estudiosos do cristianismo primitivo, eles concordam que o cristianismo era uma religião muito estranha para um típico cidadão romano naqueles tempos do início da igreja. E isso porque era uma religião que se baseava em textos, em literatura, em palavras. Em vez das extravagâncias, dos transes, dos rituais, dos sacrifícios, dos êxtases das religiões pagãs, os cristãos se reuniam para ler, debater, ouvir seus mestres, escrever cartas e textos uns para os outros e copiá-los desenfreadamente. Nenhum outro texto antigo tem a quantidade de cópias que você tem do Novo Testamento. Uma cópia, tem um estudioso que ele fez um cálculo de que um copista na época, ele levava cerca de 11 horas e meia para copiar Romanos todinho. Então eles levavam aí dedicando aí de 4 a 5 horas num dia, eles levavam uns 3 dias dedicados, né? Fora o trabalho normal deles do dia a dia, né? A vida não era tão fácil como é a nossa hoje. Qualquer coisa que você queira fazer dá um trabalho danado. Mas eles levavam então cerca de 3 dias para conseguir fazer uma cópia de Romanos. Aí você imagina a alegria que é para uma igreja lá no interior da Galácia, assim, recebendo irmãos que vêm de um centro maior, trazendo uma cópia da epístola de Paulo aos Romanos para eles. Está aqui, é de vocês. A quantidade de religiões disponíveis, se você conhece um pouco aí da história ali do primeiro e segundo século, a quantidade de religiões disponíveis no Império Romano era absurda. Por causa da paz romana, você tinha aquele trânsito de todo tipo de etnia, de todo tipo de povo, pelo Império Romano, pelas vias que o Império Romano tinha colocado, e aí você tinha todo tipo de religião que você puder imaginar.
Mas só havia uma única outra religião parecida com o cristianismo. Vocês podem adivinhar qual é? O judaísmo, né? E de todas aquelas religiões que tinha na época, somente 2 sobreviveram. Vocês conseguem adivinhar quais são as 2? Isso é muito interessante, né? Outra coisa interessante que os estudiosos também chamam a nossa atenção é que os cristãos, os ajuntamentos de cristãos eram muito mais parecidos, para um típico cidadão romano, eram muito mais parecidos com os grupos filosóficos da época do que com os grupos religiosos. Justamente por causa dessa centralidade dos textos, dos debates, das conversas, das trocas, das palestras, das pregações. Outro aspecto também interessante é que, para o típico romano, religião é algo que se faz em público. Algo como procissões, celebrações, festivais, sacrifícios, adoração a ídolos, danças, esse tipo de coisa. Não é algo relacionado à vida privada, algo em que você se preocupasse em basear toda a tua vida. Eles não tinham, essas religiões não tinham esse conceito de coram deo, viver diante de Deus, que o cristianismo sempre teve. E muito menos essas religiões exigiam exclusividade, como o cristianismo, a fé cristã sempre exigiu. E assim nós vemos aqui, Judas, vocês veem aqui essa característica manifestada, porque ele começa aqui dizendo, depois da saudação dele, que o anseio dele, a diligência dele, a vontade dele, o grande desejo dele era escrever para esses amados irmãos sobre a nossa comum salvação. De novo um texto, de novo um mestre escrevendo, produzindo textos que vão ser lidos, que vão ser refletidos, que vão ser discutidos, que vão ser pregados e que vão ser aplicados às vidas. É impressionante como, quando a gente olha para o cristianismo, é impressionante como Jesus não nos deixou escrito algum, ele não escreveu nada, né? As pessoas sempre dizem que o único momento em que ele aparece escrevendo é quando ele escreve no chão ali, naquele episódio da mulher adúltera. Ele não escreveu nada, ele não registrou nada por escrito, todo o trabalho dele foi oral, mas os seus apóstolos e os seus discípulos depois escreviam e copiavam como se a vida dependesse disso. E, ironicamente, na providência de Deus, de fato dependia. O interessante é que esses escritos, eles eram todos muito sensatos e coerentes, muito diferentes dos escritos das religiões, com aqueles textos cheios de enigmas e mistérios e absurdos e mitos e maluquices de todo tipo, né? O professor Larry Hurtado, um dos maiores especialistas em cristianismo primitivo, ele diz o seguinte sobre as cartas de Paulo: na verdade, o conteúdo e as propriedades literárias das cartas de Paulo lembram mais as produções dos filósofos do que dos grupos religiosos do período romano. Esse método, irmãos, de produzir textos, estudá-los, debatê-los com outros irmãos, era da essência do cristianismo, sempre foi. Ali, nesses grupos de cristãos, na igreja, se aprendia sabedoria e, aprendendo, aplicava-se à vida nas suas mais diversas esferas. Esse é o método. Passemos então à sua motivação. A motivação
que eu me refiro aqui não é propriamente aquilo que movia, mas a intensidade desse movimento. O grau da motivação, o grau, a intensidade dessa busca, dessa aplicação desse método. Nós vemos aqui no texto, nós vemos uma ênfase na diligência. Nessa versão que eu li aqui, há duas referências à diligência, ao esforço, ao empenho, dedicação. Uma palavra que tem a ver com ansiedade, com algo que muito forte, que vem do coração, que move a vontade. Assim trabalhavam os primeiros pastores e líderes da igreja cristã. Sempre com esse ardor no coração. Isso a gente pode ver, vamos abrir ali em 2 Pedro, volte algumas páginas aí, vá para 2 Pedro. Isso a gente consegue ver ali no próprio exemplo do grande apóstolo Pedro. Veja no capítulo 1, verso 13. Vejam aí mais uma vez o método e a motivação. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vejam a intensidade, o grau, mesmo depois da minha partida. Eu já estou morto e ainda estou trabalhando aí para que vocês não esqueçam. Num certo sentido, né? Na verdade, aí nós vemos a importância de escrever, a importância de colocar registrado em livros, em textos, em cartas, e também a transmissão para outros homens. Lá na primeira pregação dessa série, nós falamos lá daquele mandamento 222, como eu chamo, que é o de 2 Timóteo 2:2, né, em que Paulo, é a última carta de Paulo, essa 2 Timóteo, Paulo instrui Timóteo dizendo o seguinte: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então é essa multiplicação. E aí a lembrança que o apóstolo Pedro fala aqui fica garantida. Porque são homens fiéis e idôneos, que levam a tocha com segurança, que não a adulteram. Esses são os homens adequados para levar para frente, pelas gerações, pelos povos, pelas nações, levarem os oráculos de Deus, a revelação de Deus. Esses homens referidos aqui tomaram o Império Romano de assalto sem que o Império Romano percebesse o que estava acontecendo. Com pregação, persuasão, escrevendo, debatendo, trocando ideias, construindo pontes, conversando com pessoas de outras filosofias, de outras religiões, trocando ideias com eles e mostrando, sempre com gentileza, como a palavra ensina, eles foram persuadindo as pessoas quanto à verdade que está em Cristo. E como dizem os estudiosos, o Império Romano foi conquistado com persuasão. Bem diferente, né, das hostes muçulmanas ali invadindo o norte da África e depois ali a Península Ibérica, né, por meio da violência e da força. Bem diferente. Agora imagine homens como o apóstolo Paulo, que, como dizia o Dr. Lloyd Jones, foi o homem mais inteligente e capaz que já pisou a face da terra, que estudou aos pés de Gamaliel
e que conhecia livros de todo tipo, de todas as frentes, conhecia com trechos inteiros de cor, que ele podia citar livremente, dependendo do contexto em que ele estava, conversou com reis, com filósofos, os maiores da época, de igual para igual, citando de cor os seus poetas, os seus escritores. Um verdadeiro gênio. E aí nós vemos, né, todo esse empenho, né, nós vemos num dos últimos registros escritos que temos de Paulo, né, falei aí de 2 Timóteo, se você for lá no livro do Newton, lá do Panorama do Novo Testamento, você vai ver lá que esse livro, 2 Timóteo, deve ter sido escrito em 66 e talvez até em 67, o ano da morte de Paulo. Então ele está à beira de morrer ali. E como é que esse livro termina? Volte mais algumas páginas aí para 2 Timóteo. Lá no finalzinho, quando ele já está se despedindo de Timóteo, que Timóteo iria visitá-lo, né? Vejam a preocupação dele, qual é? Dentre outras, né? 2 Timóteo 4, versículo 13. Paulo está preso em Roma. Novamente, dessa vez ele vai ser morto. 2 Timóteo 4, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele vai morrer daqui a pouco. Está lá, está lendo, está se preparando, está se aprofundando. O Império Romano achava isso tudo muito estranho. Essas pessoas gostam de livros, gostam de textos, eles leem, eles decoram, eles sabem de cor, eles copiam, eles escrevem, eles ensinam quem não sabe. A história do cristianismo é uma história de... vocês sabem, existem pelo menos 2 tratados de Lutero que Lutero espalhou por toda a Alemanha, conclamando os magistrados de todas as cidades a colocarem escolas públicas, porque a ignorância está nas mãos de Satanás. O objetivo era que as pessoas aprendessem a ler, que elas compreendessem um texto, que elas pudessem pensar. Esse é o nosso legado, esse é o nosso trabalho. Conhecer, aprender, aplicar a vida e transmitir. Essa era a cultura dos cristãos. E os que mais conheciam e mais aplicavam, e que eram homens fiéis e idôneos, eram colocados em posições de liderança e tornavam-se referência, especialmente nos grandes centros, em que a instrução é maior, a quantidade também de pessoas com capacidades de liderança também é maior, e ali então despontavam os grandes líderes da fé cristã, que influenciavam então todas as igrejas em todos os lugares. A ênfase era na transformação a partir do que era lido. E havia um esforço contínuo na construção de uma identidade, sempre buscando uma equalização daquilo que se crê, daquilo que se espera e daquilo que se vive, deixando espaço para as diferenças naturais, típicas da diversidade dos seres humanos e dos chamados de cada um. Mas não eram só os líderes que eram de altíssimo nível. Os membros das igrejas também eram pessoas impressionantes. Vejam o exemplo, podíamos citar vários exemplos, podíamos citar aí os bereanos, sempre citados, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas pessoas em Troade. Acabamos de falar aqui de Troade. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, no capítulo 20. Atos 20, verso
7. Vamos ler do 7 até o 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. É isso, dedicação ao aprendizado. Por que esse jovem estava sentado na janela, um lugar perigoso, terceiro andar? Provavelmente porque não tinha mais lugar. Acho que é uma inferência razoável. As pessoas ali, até a meia-noite, ouvindo, aprendendo o que Paulo tinha para ensinar. Depois acontece esse episódio aí, e aí eles voltam, e aí eles comem juntos, é sempre aquela coisa em torno da mesa. E depois Paulo continua falando até o romper da alva. É isso, cultura cristã, dedicação ao aprendizado, ao discipulado. O que é discípulo? Discípulo é aluno. Discípulo é alguém que aprende. Essa palavra significa, traduzindo, do grego, é um aprendiz, um estudante, alguém que está aprendendo com o mestre. Então eles tinham presença atenta, mestres qualificados e discípulos dedicados. Vejam os dois últimos, virem umas páginas aí, veja os dois últimos versículos de Atos. Como é que Atos termina? Eu sempre chamo atenção para isso, já citei esse texto já inúmeras vezes aqui. É muito interessante que Atos termine dessa forma. Um livro tão importante para a igreja. Veja lá versículo 30, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ponto. Fim do livro. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pregava o reino. Sempre. Tem uma casa só para isso. Que ele mesmo alugou. Durante 2 anos ficou ali, fazendo esse trabalho. E com isso, com essa referência ao ensino, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos então para o último aspecto, que é a sua matéria. Vimos o método, vimos a motivação, vamos falar da matéria, do assunto. O assunto que a igreja sempre tratou e trata é, como Judas coloca aqui, a nossa comum salvação. A nossa comum salvação. Comum não no sentido de ordinário, mas no sentido de em comum, conjunta, compartilhada por nós todos. Nossa comum salvação. A salvação que eu e você e milhões de irmãos de todos os lugares e de todas as épocas compartilhamos. E ela se chama Cristo e este crucificado. Era sobre isso que Judas tanto queria escrever. Ele e todos os mestres e pastores cristãos sempre quiseram escrever sobre isso. Meus irmãos e amigos, a igreja
corre risco nos nossos dias, porque ela sofre uma enorme crise de identidade. O narcisismo das pessoas que procuram as igrejas, e por que não dizer, especialmente dos seus líderes, faz com que aquele modelo que nós vimos até aqui, em que você aprendia com Jesus e com o ensino apostólico quem é Deus e quem é você mesmo, e o que é ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, como Deus os planejou, concebeu, isso vem se perdendo, infelizmente. As ênfases hoje são outras. Todo tipo de outras atividades e ênfases vêm sendo aplicadas nas igrejas visando atrair pessoas. O interessante é que aquele método, que hoje talvez alguém diga assim, não, mas isso aí não. É uma coisa muito simples assim, né? E muito... não chama atenção, né? É até irônico, né, que as pessoas não acreditem no método que tomou o Império Romano. É inacreditável. Preferem buscar outras coisas. E o absurdo máximo é esse de oferecer dinheiro, saúde, prazeres mundanos, milagres, para quem vier a Cristo. Veja que essa ameaça também já existia nos dias de Judas, e é sobre isso que ele fala na maior parte da carta. Essa é a denúncia que ele faz. E é contra isso que ele conclama resistência. E quando a igreja resistia, ela ficava firme em ser o que a gente vem descrevendo até aqui. Os antigos cristãos, quando tinham bons mestres e boas igrejas, eles recebiam sabedoria. É muito interessante quando você vai ver os antigos, quando você pega, por exemplo, a história de Agostinho, né? Como é que era a mentalidade daquelas pessoas que eu sempre considero infinitamente mais inteligentes do que nós hoje? Eu acho que eles não tinham televisão, nem redes sociais, essas coisas assim, né? Mas a busca de pessoas como Agostinho, e ele conta isso nas suas confissões, era por sabedoria. Eu tenho anseios, eu tenho perguntas dentro de mim que eu não tenho respostas. Eu nasci aqui, não fui eu que escolhi, hoje eu sei que eu existo e eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eles iam em busca de sabedoria, e ele passou por muitas frentes até que ele encontrou. E era isso que as pessoas procuravam e encontravam nas igrejas: o conhecimento de Deus e de si mesmos. Isso é algo muito profundo, pelo qual as pessoas, as nossas almas, né, elas anelam por isso, quando nós não estamos sonolentos e anestesiados pelos encantos desse mundo. Já repeti aqui, já falei algumas vezes, vou falar de novo. A primeira frase da grande obra, da obra mais importante de Calvino, que é as Institutas da Religião Cristã, a primeira frase com que esse livro em 4 volumes, a primeira frase que ele escreve é a seguinte: quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Isso é toda a sabedoria. Era isso que as pessoas procuravam e era isso que a igreja oferecia e entregava, o que prometia. E isso ela fazia com as escrituras, com esse livro aqui, compilado, copiado, validado, ajuntado, checado, discutido, aprendido, decorado, e livros, debates, cartas, conversas, pregações.
Isso é o que eles faziam. A mentalidade de consumidor que nós temos hoje fez com que as igrejas se adaptassem ao gosto e preferência do freguês. Se você não gosta de uma igreja, você procura outra. Tem todo tipo. E aí, mesmo quando você fica numa igreja, como é que nós somos? Nós tendemos a ser hiperseletivos. Porque é a mentalidade de consumidor, né? É a mentalidade do buffet. Então você até fica na igreja, só que assim, você passa pelo buffet, o que você gosta você pega, o que você não gosta você passa direto. Não é assim? Então nós só vamos naquilo que nós gostamos, se for no horário mais conveniente e se nós não tivermos alguma coisa melhor para fazer. É muito difícil para nós, criados na sociedade de consumo, não sermos assim. A nossa tendência é ser assim. Isso está sempre presente em nós. Nós fomos criados assim. A nossa cabeça funciona assim. Vocês sabem disso, eu também sei. Mas essa não é a igreja do Senhor quando ela está saudável. Ali é o contrário. Nós nos aproximamos dela não para que ela se transforme à nossa imagem, mas para que nós sejamos transformados por ela. Isso exige uma mudança de mentalidade completa para todos nós. O tema da igreja sempre foi um só. A Mariana leu para nós aqui 1 Coríntios 1:17 até 2:2. E ali vamos dar uma olhadinha. Ali o próprio apóstolo Paulo, ele faz essa ênfase inúmeras vezes, sempre repetido, chega a ser até uma coisa que parece que ele repete até demais, né? Veja lá trechos assim que a gente pode destacar, como o 23, pregamos a Cristo crucificado. 24, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja o 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é toda a mensagem. Jesus é a chave. Então, assim, nós nos reunimos, hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Vamos falar de Jesus Cristo. Vamos falar de casamento. Jesus Cristo. Vamos falar de política. Jesus Cristo. Vamos falar de desigualdade. Jesus Cristo. Trabalho. Jesus Cristo. Vamos falar de enfermidade. Jesus Cristo. Vamos falar de velhice. Jesus Cristo. Vamos falar de esperança, Jesus Cristo. Vamos falar de soberania de Deus, Jesus Cristo. Vamos falar do amor de Deus, Jesus Cristo. Falar de perdão, Jesus Cristo. Vamos falar de oração, Jesus Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Por isso que pregadores ao longo da história nos impressionam, como Charles Spurgeon, por exemplo, como Martin Lloyd-Jones, como Tim Keller, como John Piper. Por quê? Porque Cristo é tudo. Cristo está em tudo. Cristo está em todos os assuntos da vida, tudo. E ele é a chave porque ele é Deus. E só ele conhece o Pai, como ele disse. E ele é homem também. E ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Então ele é a ponte perfeita. Ele nos dá a sabedoria de conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Ele é a resposta de todas as nossas indagações e angústias. E juntos, entre nós e com a igreja do Senhor, ao longo dos séculos, ao longo de seus 20 séculos, nós vamos aprendendo o inesgotável tesouro que é Jesus Cristo. Ele é a própria sabedoria encarnada. Nós vamos falar mais sobre isso na nossa próxima pregação, explorando a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, foi entregue aos santos. Só queria finalizar dizendo da importância de nós reconstruirmos um cristianismo que olha para as veredas antigas e pergunta qual é o bom caminho. Penso que nós estamos andando no caminho certo, mas podemos melhorar muito mais. E nós podemos aprender com os nossos irmãos do passado, sempre com um olhar crítico, mas deixando-se moldar por séculos e séculos de sabedoria acumulada e cuja âncora é a palavra de Deus.
Eu me assusto ao ver que modelos de cristianismo que foram condenados ao longo dos séculos são hoje os prevalentes e aceitos sem resistência. Isso me assusta. Essa igreja aqui tornou-se reformada pensando em resistir a esse viés. No espírito dos reformadores, nós queremos ser protestantes contra essas inovações que vão sendo introduzidas na igreja e voltar ao que realmente é fundamental na igreja cristã. E aí eu penso que para isso, nós temos que fazer como nossos irmãos do passado faziam. Ocupar esse prédio, sentar alguém na janela, talvez. Ainda bem que nós temos nas redes aí, pró-êutico, né? Mas ocupar esse local, ocupar para que a gente possa aprender, conhecer, tratar das nossas questões, tratar dos nossos pecados, das nossas tentações, das nossas lutas, aprender por que nós somos assim, aprender como nós podemos buscar transformação, conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é tudo. Nós somos criados para conhecer a Deus, refletir sobre as grandes questões da vida e nos deixar moldar pelo que Deus pretende fazer conosco aqui. Todas as reformas que estão sendo feitas no prédio aí, que o Beto está tocando, está à frente, e que outros irmãos já participaram, pensando em como ia fazer, tudo bancado pelo presbitério, todas elas visam isso, visam que a gente ocupe esse espaço, que a gente esteja aqui, como os jovens estiveram aqui ontem, passaram o dia aqui, alguns deles, pensando nas coisas do Senhor, estudando a Bíblia com a palavra aberta. É isso aí é cristianismo verdadeiro. O resto é conversa fiada. Que nós possamos aplicar os antigos métodos com a mesma motivação e abordando a sagrada matéria que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa comum salvação. E aí com isso que se multiplique em cada um de nós a misericórdia, a paz e o amor de Deus nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e como Êutico nós possamos ser acordados após a nossa sonolência, pelo abraço apostólico e que possamos ouvir ao redor da mesa das coisas do nosso Senhor até o romper da alva. Queria encerrar só lendo uma frase do grande J.I. Packer. Veja o que ele diz aqui. Sejam quais forem as mudanças culturais que ocorram ao nosso redor, as preocupações sociopolíticas que reivindiquem nossa atenção, as ansiedades que possamos sentir quanto à Igreja como instituição, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, reinando, e agora no poder de sua expiação, chamando, trazendo, acolhendo, perdoando, renovando, fortalecendo, preservando e trazendo alegria, continua sendo o coração da mensagem cristã, o foco da adoração cristã e a fonte da vida cristã. Outras coisas podem mudar. Isso não. Isso não. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo do qual nós fazemos parte. Que nós possamos ter a humildade de aprender, Senhor, com 20 séculos de acertos, erros, problemas, mas de crescimento em meio a dores e dificuldades do conhecimento de Ti, do conhecimento da Tua Palavra, e do qual nós podemos nos apropriar, nós que vivemos já tão avançados nos tempos. Nós te damos graças por termos acesso a tudo isso e que nós possamos ser gratos a Ti por todo o trabalho que Tu operaste por meio do Teu Espírito na vida de inúmeros homens e mulheres que foram usados por Ti, Senhor, para que nós tivéssemos a Tua Palavra e a compreensão dela disponíveis para nós hoje.
Nós te agradecemos por isso, que a gente possa ser trabalhado por ti para valorizar a tua igreja, como ela sempre foi, como ela sempre trabalhou, e que a gente possa crescer no conhecimento de ti e de nós mesmos, que é toda a sabedoria. Nós te agradecemos e louvamos por esse tempo e oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.